Olá, estamos aqui, estamos a bordo de mais um programa Prosa Sem Filtro. Seja bem-vindo, Ivan. Obrigado, Josiane. Bem-vinda você também. Bem-vindos a todos que estão nos vendo e nos ouvindo agora. Que prazer estar em mais um programa. Nós vamos falar hoje sobre o maior inimigo, aquele inimigo que mora dentro de você. Eu recebi a pauta aqui, fiquei até preocupado aqui quando o editor encaminhou a pauta bombástica da semana, que ele falou que vai bombar a audiência. Hoje o nosso objetivo é debater sobre os medos e como eles nos impedem, né, de realizar algumas coisas, realizar algumas tarefas, alguns objetivos. Na verdade, o quanto o medo trava, né, paralisa. E este é o inimigo, né? Mas eu fiquei tensa aqui, sabe? Comecei a ler a pauta aqui e aí começou, né? Ivan, você sabia? Então, eu quero que os ouvintes ouçam isso. Começa a pauta que nós recebemos. Saibam que nós recebemos essa pauta. O nosso objetivo aqui é debater. Abre a fala que nós recebemos. Então, assim, Ivan, você sabia que 2 macacos ficaram em jaulas diferentes, um ao lado do outro, e os cientistas alimentavam os 2 macacos com pepinos. Até que não consigo. Prossiga. Até que em um determinado momento, para o segundo macaco, os cientistas deram uva, frutas, pepinos. E o primeiro macaco ficou bravo. Jogava os pepinos de volta no cientista e ficava pedindo uva. Eu não sei como que ele pedia, mas ele ficava pedindo uva, batendo na mesa e revoltado. Então, e aí, que Cacilda, onde o produtor, agora é produtor, né? Ele foi promovido, né? Aonde o produtor estava com a cabeça quando ele encontrou essa história que ele falou, olha, vamos colocar um embasamento, está escrito na pauta, né? Vamos colocar um embasamento científico. E segue o experimento. O que essa dupla de macacos tem a ver com o nosso problema interior? E, aliás, né, a fruta preferida deles, para mim, a fruta preferida do macaco não é a banana? Por que é a uva? Eu não sei. Fato é que eu também ficaria brava, né? Eu também ia querer a mesma coisa que que o macaco do lado. Se eu estivesse de dieta, até que eu ia preferir receber o pepino. Menos calórico. Mas o objetivo aqui é saber, acho que é o que ele colocou aqui. Ele colocou toda essa história simplesmente para saber, podemos ignorar ou não esse instinto primata? Aí agora a gente chega num ponto interessante, né? Porque faz sentido, né, falarmos assim, olha, legal, galera, tem um troço aí que é o nosso medo interior, nosso instinto, enfim, né? É uma pergunta desafiadora. Será que nós somos capazes de lidar com esse... Porque eu estou entendendo que tem um macaco dentro de todo mundo aqui, que é esse cara bravo aí que joga pepino e que não pensa racionalmente. Será que é isso que ele quis dizer na nossa... Não sei, mas o que nós podemos dizer é que sim, né? Fato é, o medo paralisa. Fato é que o medo paralisa. Fato é que eu digo normalmente que é a parte inferior do nosso cérebro, né? A parte reptiliana ali, onde você tem as manifestações de luta, fuga, foge, é a parte onde acontece realmente essa questão primata aqui, né? O que vem ali, que são os Então, na verdade, não é primata, né? É reptiliano. Reptiliano. É mais underground ainda, mais baixo nível ainda. Assim, baixo nível no sentido de ser mais primitivo, né? É mais primitivo, acho que nessa questão. E andar, eu digo que é o andar inferior do nosso cérebro ali, né? Ou o andar de baixo, né? Pensando num prédio, a gente tem um andar de baixo. E aí, no meio do caminho, nós temos a amígdala, que é onde gera os sentimentos e as emoções. Então, se a gente fizer uma análise ali, né? O nosso pensamento, tudo aquilo que nós pensamos, gera em nós sentimentos e emoções, que vai fazer com que nós tenhamos comportamentos, e esse comportamento vai gerar um resultado. Né? Então, tudo começa no seu pensamento. E aí, essa é uma questão muito interessante, porque quando eu falo assim, o medo paralisa, o medo começa nos seus pensamentos. Aquilo que você está pensando e acreditando. Não, ele paralisa, e eu vou até fazer uma ilustração aqui. Como é que é o nome disso? É quando a gente coloca lá um caso real, concreto, para ilustrar uma história, storytelling. Vamos fazer um storytelling aqui? Eu me lembro, olha só, caso da faculdade. Pouco tempo atrás, né? Sou praticamente recém-formado. Mas para apresentar um trabalho na faculdade, acho que eu estava no 3º ano, alguma coisa assim.
Cara, a gente, o grupo, né, o nosso grupo, ele fez um puta de um trabalho legal, assim, sabe? A gente fez uma pesquisa profunda. Modesto você. Não, super, né? O meu lado, você vê que eu cheguei humilde aqui hoje. A gente fez uma baita pesquisa, páginas, conteúdos, nossa, ficou legal. Só que assim, a nota do trabalho, que é a consagração do resultado, vinha da apresentação em sala, ali para todos os colegas, tal, tudo mais. E aí a gente montou baita negócio bem estruturado, chegou na hora de apresentar aquela coisa, né? Eu tinha muito medo. Aí cheguei na frente da sala inteira ali olhando para mim e travei, né? Assim, boa noite a todos, ok, tá aqui a minha apresentação. Resultado, assim, o meu medo me impediu de atingir um resultado melhor e mais consistente. E eu acho que isso deve acontecer de forma geral com muita gente, seja às vezes para uma apresentação no trabalho, em tantas coisas que a gente quer fazer e que o medo ali acaba sendo aquela coisa que bloqueia, né? Que aí você não manifesta o melhor de você porque você ficou com medo e você não consegue. Acho que sentir medo não é nem o problema. Eu não tive naquele momento os instrumentos internos para lidar com eles, superar, e eu poderia ter feito. Se eu falasse naturalmente, lá como a gente está conversando aqui agora, eu teria tido um baita resultado. E o que falta? O que a gente tem que ter de recurso para lidar com isso? Eu penso assim, Ivan, tem um processo muito que nós racionalizamos tudo, né? Então, este processo, e quando você racionaliza, você vai para o processo cognitivo, que é o seu pensamento, que é onde você cria, né? E nós trabalhamos muito, é uma tendência que você racionalize e sinta menos, se permita o sentir, aflorar o sentir. Ainda esses dias estávamos conversando sobre isso, né? Quando você vai para uma exposição de artes, por exemplo, quando às vezes você nem entende muito sobre aquilo que você está vendo na exposição, né? Pelo menos é o meu caso. Mas quando você vai para uma situação em que você se permite sentir, olhar para um quadro, para uma escultura e sentir o que ela gera em você, você está tendo uma percepção, uma interpretação. Mas a tendência é que nós olhemos os quadros e as esculturas e vá ler o que está acontecendo, porque aí você não entra em contato com o seu sentir, você entra em contato com a sua racionalização. A racionalização parece um porto seguro, né, de alguma forma? Sim, porque a racionalização é um processo de controle, né? Você quase que controla o que você pensa ou não, né? Deveria de controlar. Porque se você conseguisse controlar os seus pensamentos, você provavelmente teria menos ansiedade, menos medo, menos outras coisas. Mas ela dá uma falsa sensação de controle sobre o mundo, na verdade, né? É como se você estivesse controlando o seu mundo externo através da racionalização. Entendendo aquele mundo externo. Entendendo, né? Aquele mundo mundo externo. E entrando em contato menos com o seu sentir. Por muito tempo, na verdade, eu, pelo menos, sou fruto de uma geração em que nós fomos impedidos, né? Somos impedidos de sentir. O objetivo é que você não sinta, né? Então, assim, não chora, que passa. Lá, para que você está chorando? Então, é mais ou menos por que você está sentindo, por que você está sofrendo por uma coisa que não há necessidade. Hoje, né, nós estamos trabalhando um pouco melhor esses sentimentos e essas emoções, e até com as crianças, que elas já conseguem dar nomes aos sentimentos delas, né? Então, eu acho que é bem por aí o processo. Mas quando a gente volta para essa questão do medo e o quanto o medo trava e o quanto o medo paralisa, ele começa nos seus pensamentos. Então, se você quer começar a trabalhar o seu medo, a primeira coisa que você precisa ter é clareza, né? O que é que está te travando? O que é que te dá medo? Né? Eu tenho algumas coisas que me dão medo, e essas coisas que me dão medo têm uma causa por qual eu sinto aquele medo, né? Então, à medida que eu começo a conseguir observar o meu pensamento, colocar, de repente, às vezes num papel, aquilo que eu estou pensando e sentindo em função daquele medo, me perguntar, né, por que você está com medo? Por que você tem medo dessa situação? De um jeito ou de outro, você está trazendo para o processo consciente
você está trazendo para um processo de racionalização, mas não num processo automático, né? Sabe aquele negócio que você não para pensar no que você está sentindo e vivendo, você vai no automático e vai conduzindo as coisas? Uhum. Não, nesse momento você está parando para observar o seu pensamento, para observar o que você está sentindo e para se perguntar por que é que você sente isso diante dessas situações. Então, a ansiedade, ela é uma inimiga muito grande dessa capacidade de lidar com medo, porque quanto mais ansioso a gente... É uma coisa, né? Às vezes você fica com medo, aí, no meu caso, me parece que aí aumenta a ansiedade. Aí aumenta a ansiedade, você acelera ainda mais, e nessa aceleração aí que você consegue olhar ainda menos, né, para ir para dentro e fazer essa leitura. Então, acho que um primeiro passo é baixar essa ansiedade para você conseguir fazer esse olhar, correto? E quando você pensa em ansiedade, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma preocupação com o futuro. E quando você se preocupa com o futuro, você cria na sua mente uma série de situações. E essas situações te deixam inseguro e com medo. E com medo de que aconteça tudo isso que você está pensando no futuro, você simplesmente paralisa e não realiza, né? Quando você para de se preocupar com o que vem pela frente e vive mais no agora, você talvez sinta um pouco menos de ansiedade, um pouco menos de medo. Porque o fato é que o futuro não existe, não aconteceu ainda. E muito menos todas aquelas situações em que você colocou, entendeu? Que está na tua mente. Então, não aconteceu. E pode ser que no futuro nem aconteça tudo isso que está na tua cabeça. E eu acho que a gente supervaloriza muito também o que pode acontecer, né? Porque, tipo, olhando para mim de novo aquele aluno lá de pé com a sala, eu não ia ser qual que era a pior coisa que podia acontecer? Eu ser apedrejado? Ia ser carregado para fora da sala, expulso da faculdade? Na verdade, é a exposição. Meu medo era a exposição que, convenhamos, né? Hoje, olhando para trás, não era nada demais. Na verdade, não é a exposição, Ivan. É a exposição mais julgamento. Então, na verdade, um dos pontos que também nos paralisa é o julgamento. Então, por medo de ser julgado, por medo do que o outro vai pensar, do que as pessoas vão falar, eu não faço. Então, o medo do julgamento também te paralisa. Mas aqui eu tenho um ponto, né? Goste você ou não, você será julgado a todo momento. Pelo bem ou pelo mal. As pessoas, de uma forma geral, julgam, né? Nós julgamos. É um exercício diário de fazer menos julgamento em relação ao outro. Na verdade, não se expor também vai te levar a um julgamento. Vai falar, nossa, ele é omisso, escondidão, como é que é? Isentão, né? Então, na verdade, o julgamento vai acontecer. Então, assim, de um jeito ou de outro, se conforme mais ou menos com a situação e faz aquilo que faz sentido para você. Aprenda a ligar o botãozinho do foda-se um pouco também, às vezes, né, que é necessário. Na verdade, seja coerente com os seus valores, com os seus princípios e com aquilo que é importante para você. Simples assim. Se você estiver agindo de forma coerente com os seus valores e com os seus princípios, foda-se o que o outro pensa, né? Eu tinha um colega meu na faculdade que eu gostava bastante, que quando alguém entrava nessa linha e começava a falar alguma coisa dele, tipo, mas o que você fez não tá legal, né? Você não tá preocupado com o que as pessoas vão falar, né? Ele começava a olhar aqui pro lado, a gente falava, o que você tá fazendo? Ele falou, tô procurando alguns boletos que aí eu vou entregar para você. A hora que você começar a pagar meus boletos, eu começo a me preocupar com o que você tá pensando em mim. Enquanto você não resolver minha vida... mas eu acho que nesse momento da minha vida, nem que paguem meu boleto. Nem que paguem meu boleto, entendeu? Assim, o processo é muito mais sobre ser você, não se preocupar com o julgamento e a grande questão, né? Observe seus pensamentos e os seus sentimentos e comece a dar nomes a eles, assim, né? Dar um caminho para isso, para que ele não te domine, porque a nossa mente pode ser a nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga. E com essa frase de efeito, nós concluímos o programa de hoje. Então você já sabe. Prosa com filtro é? Não sei. Censura. De novo, prosa com filtro é? Censura. E sem filtro? É podcast.
sempre com uma novidade para você. E deu certo. Sucesso. Toda quinta-feira tem Prosa Sem Filtro. Aguardem o próximo case científico do nosso produtor. Ele vai continuar pesquisando incansavelmente as últimas pesquisas científicas. Valeu!